Olá, Cavaleiros e Amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Wesley e no vídeo de hoje trago para vocês o porquê de The Lost Canvas ter sido cancelado há tanto tempo. Então, pessoal, nesse vídeo eu vou contar para vocês toda a trajetória de The Lost Canvas, toda a história de como foi criada a série e por que o anime foi cancelado e também outras curiosidades. E, pessoal, também quero avisar vocês que o nosso canal está passando por momentos difíceis e precisa mais do que nunca da ajuda de vocês. E tem algumas formas onde vocês podem ajudar o Sempre Quis Saber 2.0 a continuar. Uma delas é fazendo uma doação pelo site Padrim a partir de R$1, ou então comprando também algum curso de desenho que vai estar aqui na descrição desse vídeo. Esses cursos pagam comissão aqui para o canal, então quando você compra um curso de desenho, além de você estar comprando um material para aprender a desenhar, um material de qualidade, você também está ajudando o canal Sempre Quis Saber. E se você quer completar sua coleção de The Lost Canvas, de Cavaleiros do Zodíaco Clássico, ou então Sente Show no mangá, é muito fácil, galera. Também na descrição vai estar os 3 links aí com os mangás em promoção e frete grátis a partir de R$100 em compras. E é claro que uma porcentagem dessa compra também ajuda o canal Sempre Quis Saber, servindo como remuneração aqui pra gente que está divulgando todo esse material. Então, pessoal, conto com a ajuda de vocês, vai aí na descrição, segue lá no Instagram também. E é claro, se inscreva no canal Sempre Quis Saber 2.0, clica no gostei, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. Sempre quis saber! Pra quem não sabe, The Lost Canvas é um mangá spin-off da série Saint Seiya, Os Cavaleiros do Zodíaco. Esse mangá começou a ser publicado no Japão em 2006, há 13 anos atrás, e foi finalizado no capítulo 223 em abril de 2011, há 8 anos atrás. Lembrando que esse vídeo aqui está sendo feito em 2019. Falando um pouco sobre a história, o mangá narra as batalhas entre o exército de cavaleiros de Atena e os espectros, as 108 estrelas malignas de Hades. Porém, a história se passa na época em que os lendários Cavaleiros de Ouro Doku de Libra e Xion de Ares tinham 18 anos, ou seja, há mais de 200 anos atrás, mas exatamente no ano de 1743. E tem como protagonista Tema de Pégaso, considerado a encarnação anterior de Seiya, Sasha, que é a Atena do século XVIII, e Alone, o receptáculo de Hades dessa época. Os três foram criados juntos desde pequenos, porém o destino, entre muitas aspas para não dar um spoiler muito grande, os separa e faz com que lutem em lados opostos. O mangá tem total aprovação do criador da série, o Masami Kurumada, que apesar de assinar a obra como autor junto de Shiori Teshirogi, ele não participa escrevendo, desenhando ou fazendo qualquer outra coisa no projeto. E isso é fácil de explicar, galera. Todos os spin-offs que saem de Cavaleiros do Zodíaco, seja em mangá ou anime, levam o nome de Kurumada como coautor. Porém, não quer dizer que ele está envolvido diretamente com as obras, e sim que ele aprova aquele projeto. E provavelmente é uma forma dele manter os direitos autorais sobre qualquer produto de Cavaleiros do Zodíaco. Na verdade, Kurumada teve a ideia de contar a Guerra Santa passada. Ele criou 2 personagens, sendo Tema e Alone, e chamou Shiori para fazer sua versão da mesma história. Então teríamos 2 mangás, aparentemente contando visões diferentes sobre os fatos da Guerra Santa do século XVIII, ou ao menos era o que todos achavam no início. Na verdade, Shiori realmente contou em Lost Canvas os acontecimentos da Guerra Santa anterior na sua visão, mas Kurumada conta a continuação da saga clássica. Next Dimension começa mostrando alguns fatos do passado, porém isso era necessário para voltarmos ao presente, onde Seiya está em coma e Atena decide voltar no tempo junto de Shun para assim roubar a espada de Hades e evitar que Seiya seja ferido. Aí vocês se perguntam, mas e o filme Prólogo do Céu, onde que fica? Galera, Prólogo do Céu era para ser uma trilogia, e como a repercussão do primeiro filme em 2004 não foi como esperado, eles cancelaram o projeto. Mas Kurumada aproveita várias ideias do prólogo em Next Dimension, como por exemplo o próprio Seiya em coma na cadeira de rodas, a maldição que ele recebeu da espada de Hades, a deusa Artemis, o anjo celestial Toma de Ícaro e outras coisas. Mas aí fica a pergunta, qual passado é o canônico, o mostrado em Next Dimension ou de The Lost Canvas? Então, pessoal, toda obra spin-off de Cavaleiros acrescenta e tampa algumas brechas na história. Porém, Next Dimension faz parte da linha do tempo clássica. Para deixar mais claro, Next Dimension é o nome de uma saga do clássico. Sendo assim, o cânone de Cavaleiros do Zodíaco no mangá é a saga do Santuário, que engloba da Guerra Galáctica até a Batalha das 12 Casas, saga de Poseidon, saga de Hades e a saga Next Dimension, que ainda está em produção. Isso porque os acontecimentos de uma afetam a outra, e também qualquer outro capítulo especial escrito e desenhado pelo Kurumada, como o episódio 0, que conta a história de Aiolos, e o mangá Origins, que conta a história de
de Canon e Saga. Esses também podem ser considerados como canônicos, e todos os outros spin-offs podem ser considerados como realidades paralelas. Isso inclui Lost Canvas, Ômega, Episódio G, Saint Show e etc. Isso porque tem vários fatos e acontecimentos nessas histórias que batem de frente com os acontecimentos do mangá clássico ou de Next Dimension. Sendo assim, elas são consideradas outras realidades. Voltando à história de lançamento dos mangás, Lost Canvas e Next Dimension começaram a ser lançados no mesmo ano de 2006, com alguns meses de diferença. Kurumada lançou o ND em abril e Shiori lançou o TLC em agosto. Lost Canvas narra uma versão alternativa da Guerra Santa do século XVIII e aproveita excepcionalmente os Cavaleiros de Ouro, sendo que no século XVIII praticamente todos os 12 são leais a Athena, tirando o Astros de Gêmeos, que tentou usurpar o cargo de Grande Mestre do Santuário, porém isso foi antes da Guerra Santa começar com força total. Em contrapartida, seu irmão Défteros de Gêmeos luta boa parte da Guerra Santa em seu lugar. Depois de finalizar o mangá em 2011, foi anunciada uma nova série Gaiden, focada no passado dos Cavaleiros de Ouro de Lost Canvas, também de autoria de Shiori Teshirogi. O primeiro capítulo do Gaiden foi publicado em 19 de maio de 2011, sendo assim, a Shiori teve mais ou menos aí um mês de férias de uma publicação para outra, e essa série foi finalizada em março de 2016. Quando era apenas Lost Canvas, os capítulos eram publicados semanalmente na faixa de 17 páginas por capítulo, e o Gaiden foi publicado de outra forma, sendo mensalmente na faixa de 40 páginas por cada capítulo. Aí vocês me falam, mas é uma pena que Cavaleiros não faz sucesso no Japão, não é verdade, Wes? Não, galera, isso é uma total mentira. É um daqueles rumores que um fã inventa ou entende errado, aí começa a falar para outro como se fosse verdade, e do nada tá todo mundo acreditando nessas bobagens. Mas Cavaleiros tem sua fanbase sólida no Japão também. Vocês acham que se Lost Canvas não fizesse sucesso, teria sido publicado em mangá por quase 10 anos seguidos no Japão? Gente, que obra fica tanto tempo assim em publicação sem ter sucesso? Me fala. Até mesmo Saint Show, apesar de ter um público considerado menor, está em publicação mensal desde 2013. São 6 anos já, galera. Episódio G Assassino está com mais de 100 capítulos e sendo publicados desde 2015. Next Dimension, que não tem uma publicação regular, mas todo ano sai alguns capítulos. Durante a primeira semana em que foi lançado o primeiro volume do mangá no Japão, foi vendido 30.618 cópias, galera. É muita coisa mesmo. A obra conseguiu ocupar na época a 22ª colocação entre os mangás mais vendidos de fevereiro de 2009, uma época em que Naruto, Bleach e One Piece já eram líder em vendas de mangás. Na semana seguinte, Next Dimension completou 57.400 cópias vendidas e foi o 27º mais vendido daquele mês. Já o segundo volume ficou em 9º lugar dos mangás mais vendidos de março daquele ano no Japão. O terceiro teve 44.200 cópias vendidas no Japão e ficou no 17º lugar em dezembro de 2010. E de acordo com os dados da Akita Shoten na revisão de 2011, apenas os 3 primeiros volumes de Next Dimension alcançaram no Japão a marca de mais de 300.000 cópias vendidas. Tá para acontecer o dia em que Next Dimension vai vender isso tudo de cópias aqui no Brasil. Então a gente falar que Cavaleiros do Zodíaco não faz sucesso no Japão ou vende muito mais aqui no ocidente do que lá é uma besteira muito grande. Para vocês terem uma ideia, os volumes de Next Dimension superam as vendas dos Gaidens de Lost Canvas, Saint Show e Episódio G. Ah, Wes, mas por que o anime do The Lost Canvas foi cancelado? Por que não teve terceira temporada então? Bom, galera, o que aconteceu foi o seguinte: no dia 1º de dezembro de 2008 foi anunciado mundialmente pela revista Shonen Champion que Masami Kurumada, em parceria com a Tokyo Movie Shinsha, iria produzir episódios animados baseados no mangá Lost Canvas. Os episódios sairiam no formato de original video animation, os famosos OVAs, sendo assim lançados diretamente em DVD a partir do dia 24 de junho de 2009. Com isso, galera, o anime dependia exclusivamente das vendas dos DVDs para dar lucros e ser produzido, porque o mangá já tinha seu sucesso e conseguia se manter e ter aquele lucro. Então o DVD tinha que ser algo a mais, ele tinha que vender para se manter ou então aumentar bastante as vendas dos mangás
Como sabemos, em 2002 aconteceu o mesmo com a saga Hades Faz Santuário, que também foi lançada diretamente em DVD no Japão com 3 episódios. Depois retornou em 2005 com a saga Hades Faz Inferno, que tinha uma qualidade bem inferior à anterior, provavelmente devido ao retorno que não foi o esperado, e assim o investimento foi menor desta vez. Porém, isso é apenas a minha opinião, já que não temos informações concretas sobre isso. Mas voltando em Lost Canvas, foram lançados 13 episódios, que seria a primeira temporada, e depois mais 13, que seria a segunda. Os DVDs foram lançados de 24 de junho de 2009 até 20 de julho de 2011. A qualidade das 2 temporadas era incrível, mas apesar da grande aceitação e sucesso que o anime estava fazendo na América Latina, os lucros arrecadados com as 2 primeiras temporadas foi considerado insuficiente para a produção de uma terceira. No Brasil, a série foi distribuída pela Sato Company e produzida em DVD pela Flash Star e em streaming pelas plataformas Netflix, Netmovies e Vivo Play. Além de que a Rede Brasil anunciou inúmeras vezes em 2017 e 2018 que ia lançar o anime na TV aberta brasileira, mas tudo não passava de fake news e isso nunca aconteceu. Surgiram também vários boatos de uma disputa jurídica entre a TMS, que é o estúdio responsável pela animação de Lost Canvas, e a Toei Animation, que é o estúdio responsável pelas demais obras de Cavaleiros do Zodíaco. Outro boato é que o Kurumada tinha inveja da história de Lost Canvas ser melhor do que a dele no clássico e assim mandou cancelarem o anime, o que não faz sentido nenhum, porque o projeto é uma iniciativa exclusivamente do autor, com seu próprio dinheiro investido também, deixando bem claro que isso tudo é teoria da conspiração, galera, e não passam de boatos. Em 2012, Manuel Guerreiro, o gerente de produção da distribuidora Selecta Vision, conhecida na Espanha por conta do lançamento de diversas séries de anime em DVD e Blu-ray, entre elas Lost Canvas, declarou durante um evento realizado na cidade de Barcelona que, apesar da grande aceitação e sucesso que The Lost Canvas vinha fazendo em específico na América Latina, a situação no Japão e em outras regiões era um pouco diferente, sendo constatado que os lucros arrecadados com as 2 primeiras temporadas naquele momento era considerado insuficiente para a produção de uma terceira temporada, sem contar que na época do lançamento, a grande maioria dos fãs consumiu o anime de forma pirata. Eu mesmo na época não tinha dinheiro para comprar os DVDs, galera. A primeira versão do mangá pela JBC eu tenho apenas o volume 1, e acredito que a realidade de muitos fãs brasileiros na época também era essa. Eu mesmo só consegui consumir Lost Canvas de forma oficial há uns 2 anos atrás, quando o anime estreou na Netflix, e atualmente eu coleciono os mangás de Lost Canvas, que está sendo relançado aqui no Brasil pela JBC. Essa nova tiragem é chamada de edição especial. Os volumes estão sendo feitos com um papel mais resistente, a capa tem um efeito metálico e sempre tem algumas páginas coloridas. Atualmente já foram lançados 6 volumes, então tá no comecinho ainda, dá pra todo mundo conseguir facilmente para colecionar. E para quem tiver interesse, eu vou deixar um link na descrição, onde vocês vão conseguir desconto. As compras acima de R$100 por esse link, o frete é totalmente grátis. Se você comprar os 6, já dá R$100 e poucos e nem precisa se preocupar com frete. Lembrando que pode dividir no cartão ou pagar à vista pelo boleto. Então vale muito a pena dar uma conferida e o site é 100% seguro. Eu mesmo faço minhas compras dos mangás de Cavaleiros por lá. Lost Canvas é uma das maiores histórias da franquia, sendo que o mangá tem 25 volumes, e se somarmos os 13 volumes do Gaiden, ele pode dar um total de 38 volumes, enquanto a série clássica tem 28 volumes na versão Tankobon japonesa, contando até a história da saga de Hades, somando ao Next Dimension, que é a continuação, que atualmente tem 12 volumes, dá um total de 40. Lembrando que aqui no Brasil, a Conrad no início dos anos 2000 publicou o mangá de Cavaleiros do Zodíaco também, em 48 volumes. Isso porque eles dividiram os 28 volumes japoneses em tamanhos menores, o chamado meio tanco. E voltando a falar do anime de Lost Canvas, a TMS disse que não descartava a possibilidade de dar seguimento ao anime no futuro, talvez em outro formato. Porém, até o momento nunca mais se pronunciaram sobre isso, tirando a vez em que a desenhista responsável pelo designer da animação, Yuko Iwasa, e o diretor de animação, Osamu Nabeshima, que estavam no evento francês Japan Expo em 2016,
eles foram questionados por fãs e pela imprensa sobre uma possível continuação do anime, e Nabeshima disse que eles estão prontos para continuar o anime e desejam isso do fundo do coração, pois consideram uma série muito rica, mas existem fatores que não dependem deles que impedem essa continuação. Ele citou que existem empresas como a Bandai, por exemplo, que são partes importantes da decisão de uma continuação. Para quem não sabe, a Bandai é responsável por todos os bonecos oficiais de Cavaleiros do Zodíaco desde os anos 90. O diretor acrescentou que a empresa sempre deu liberdade para eles conceberem os personagens e que cabia a ela decidir criar os brinquedos com o conceito criado para o anime ou não. Porém, galera, como sabemos, foram lançados apenas 2 bonecos Cloth-Myth pela Bandai baseados em Lost Canvas, sendo eles o Tema de Pégaso versão 1, lançado ainda em agosto de 2009, e Cagarro de Bennu em novembro de 2009. Ambos não venderam muito bem no Japão em seu lançamento, porém hoje se tornaram itens até que raros entre colecionadores. Muitos fãs também perguntam o porquê da saga Ômega, apesar de ser muito criticada, teve muito mais episódios produzidos do que Lost Canvas. Então galera, isso é simples, o Ômega foi produzido direto pela Toei Animation, foi uma saga original, portanto não tinha um mangá para ser baseada ou seguir a história à risca, sendo que Ômega até teve alguns capítulos lançados em mangá, mas como um produto lançado à parte do anime. Ômega estreou no Japão em abril de 2012 e terminou com 97 episódios em março de 2014. O enredo acontece em um futuro alternativo, 25 anos após a saga de Hades clássica. E apesar de Saori ainda ser Athena e ter participação de vários personagens clássicos, como Seiya, os Cavaleiros de Bronze principais, Jabu e os Cavaleiros de Bronze secundários, Kiki, Shina, Tatsumi, a história gira em torno dos novos Cavaleiros de Bronze, Koga de Pégaso, Soma de Leão, Yuna de Águia, Ryuho de Dragão, Haruto de Lobo e Eden de Orion. Diferente de Lost Canvas, Ômega não dependia de vendas de DVDs, pois era exibido na TV Asahi semanalmente, então provavelmente os comerciais pagavam a produção do anime, além de que Ômega fez bastante sucesso entre o público mais jovem, trazendo novos fãs para a franquia, e sem contar que apesar das várias críticas durante a publicação dos episódios, gerou uma certa popularidade para a obra. Como já dizia Melody, né galera, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Sem contar que sempre que um cavaleiro clássico aparecia, o assunto era comentado demais nas redes sociais e gerava muito hype para a produção, então Ômega conseguiu de certa forma cumprir seu objetivo. Depois disso, a Toei investiu mais em animes originais, com participação de cavaleiros clássicos, como por exemplo, em 2015, em parceria com a Bandai, a Toei lançou Saint Seiya Soul of Gold, que diferente dos OVAs lançados direto em DVD, SOG era um ONA, uma animação lançada direto para a internet. Era lançado um episódio por semana no Japão pelo site Bandai Channel e para o resto do mundo no site Daisuke. E o melhor de tudo, galera, dava para você assistir de forma oficial e totalmente de graça. É claro que o objetivo da Toei e da Bandai era vender as tão faladas armaduras divinas de ouro, que foram criadas exclusivamente para essa série, que serviu como um comercial de 3 episódios dos Cloth-Myths. Mas isso não desmerece SOG de forma alguma, que é divertido e como toda série de cavaleiros tem partes boas e ruins. E atualmente, em 2019, a Toei tentou uma nova forma de lançamento com Saint Show, lançando os episódios semanalmente pela Crunchyroll, um serviço de streaming que atua no mundo inteiro publicando vários animes de forma oficial. Aqui no Brasil a mensalidade está atualmente em torno de R$25. Porém, como dá para perceber em Saint Show, apesar de ter episódios bonitos de se ver, a produção teve pouco investimento, deixando alguns episódios com uma qualidade muito baixa, tanto em animação quanto nos desenhos. E até o momento não temos certeza se terá uma continuação em uma segunda temporada. Atualmente tanto a saga clássica quanto o Ômega, Soul of Gold e Saint Show estão disponíveis aqui no Brasil pelo site Crunchyroll, enquanto Lost Canvas está disponível pelo site Netflix. E lembrando pessoal, aqui no canal eu estou com um projeto de contar a continuação da história de Lost Canvas após os acontecimentos do anime. Eu já lancei 10 episódios em vídeo narrando os acontecimentos do mangá, mostrando várias imagens coloridas e tudo mais. E fica aqui o convite para vocês conhecerem como seria essa terceira temporada.